A vida que transforma a vida. Jesus é a vida que transforma a vida. Às vezes nós ficamos desesperados. Às vezes queremos desistir. Às vezes queremos tomar as nossas próprias decisões. Queremos fazer as nossas próprias escolhas. Queremos agir conforme a nossa vontade. Queremos agir de acordo com a situação que está nos levando. Queremos seguir a maré. Falamos, não vai dar mais. Não vai dar certo, eu vou desistir, eu vou parar. Eu já tentei, eu já fiz de tudo. Irmão, se você está aqui hoje, pelo menos eu imagino que você crê em Jesus. Você acredita em Jesus. E se você acredita, se você crê no poder de Jesus Cristo, você não pode deixar a maré te levar. Você não pode deixar os problemas levar você. Você não pode deixar as circunstâncias conduzirem os seus pensamentos, as suas escolhas e as suas decisões. Porque o Jesus que você professa, o Jesus que você crê, Ele pode transformar a sua vida. Ele pode mudar a condição que você está vivendo hoje. Talvez a sua escolha, a sua decisão, ela não é pautada na fé, irmão. Ela é pautada naquilo que você está sentindo, naquilo que você está vendo, naquilo que você está vivenciando atualmente. É hora de nós, é hora de você entregar a sua vida para Jesus de fato. Entregar a sua vida para Jesus de fato. E ver o que Ele pode fazer em você. O que Ele pode mudar em você. O que Ele pode mudar na sua história. O que Ele pode mudar em toda a situação. Porque esse é o nosso Jesus. Esse é o Jesus que nós cremos. É o Jesus que veio para nos restaurar. É o Cristo Redentor. Não há nada que Ele não possa fazer. Ele pode todas as coisas. Ele pode todas as coisas. Esse livro de João, ele vai revelar para nós quem é Jesus. O Evangelho de João, ele tem a missão de revelar para nós que Jesus é Deus. O Evangelho de João nos revela que Deus veio à terra. Jesus não era só um homem. Jesus era o Deus. O Deus se encarnou. O Deus se tornou homem. O Deus se tornou alguém como nós, sem pecado. O Evangelho de João veio para mostrar para nós que Deus veio aqui, esteve entre nós, morreu, ressuscitou, subiu aos céus. Ele veio para nos dar a vida eterna. Ele veio para transformar a nossa vida. João fala no versículo 1, Ele é o princípio de tudo. No princípio. Jesus, Ele é o princípio de todas as coisas. Os teólogos nos afirmam que esse Evangelho de João, ele é um contraste de Gênesis 1:1. Porque lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui em João, no princípio, era aquele que é a palavra. E ele estava com Deus e era Deus. Em Gênesis capítulo 1, João capítulo 1, irmão, representa dois grandes começos. Primeiro, o começo da criação, aonde Deus criou todos os céus, a terra e toda a humanidade. João aqui retrata um outro grande começo. Em Gênesis aponta a Deus
como Criador. Em João, Jesus como o Redentor. O mesmo Deus que criou os céus e a terra é o Deus que restaura. Inclusive alguém me perguntou ontem: pastor, e aí, se Deus sabia que tudo ia dar ruim? Ele não falou dessa forma, mas estou traduzindo aqui. Por que Ele criou? Porque ao mesmo tempo que Ele criou, Ele já tinha um propósito redentor. Ele já tinha um propósito de salvação. Ele criou o escape. Ele criou a saída. Ele não nos jogou aqui para sofrer. Ele nos jogou aqui para sermos esmagados pelos nossos pecados. Ele nos criou com um propósito, para a glória dEle. E Jesus é o caminho para vivermos esse propósito. Jesus, Ele vem para restaurar toda a humanidade. Ele é o princípio de tudo. Jesus é o princípio de tudo. Deus já existia antes da criação. Deus já existia antes da criação. Antes da criação, a única existência era Deus. Antes da criação, a única existência era Deus. O nosso Deus é o princípio. O nosso Deus, Ele existe antes de tudo. O nosso Deus, Ele é eterno. O seu Deus, Ele é eterno. E a eternidade, irmão, não tem a ver com uma marcação de tempo. Quando a terra foi criada, antes da terra ser criada, Deus já existia e existia eternamente. Salmos 92. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Ele é. A eternidade está acima de qualquer marcação de tempo. E aí alguém te pergunta: quem criou Deus? Quem criou Deus? Quando Deus passou a existir? Ninguém criou Deus. Ele sempre passou, Ele sempre existiu, porque Ele é eterno. Ele não é um ser criado. Salmo 93, versículo 2. O seu trono está firme desde a antiguidade. Tu existes desde a eternidade. Isaías 44, versículo 6. Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro, eu sou o último, além de mim não há Deus. O nosso Jesus, o Deus que nós cremos, Ele sempre existiu. O nosso Deus, a qual nós professamos a fé, não foi criado por ninguém. Não é uma ideia nossa, não é uma religião nossa. É alguém, é o Deus, é o princípio, é o alfa, é o ômega. Além de ser o princípio, Ele é o verbo. Ele é a palavra. Jesus é o verbo. Jesus é a palavra. Ele não é uma vibe boa. Ele não é uma energia boa. Não. Não foi uma boa energia, uma boa vibe que criou. Aqui nós não estamos sentindo uma energia, uma vibe. Nós estamos aqui diante de uma pessoa. Nós estamos aqui diante de Jesus. Nós aqui estamos diante de Deus, o eterno. Esse verbo era Deus, o Deus onipotente, o Deus onisciente.
o Deus imutável, o Deus onipresente. Jesus é a palavra. Para você que em casa não tem Alexa e não tem uma casa inteligente, se você fala assim, eu quero acender a luz não acende. O que você precisa fazer? Você precisa se levantar e acender a luz. Você precisa se levantar e tocar no interruptor. E com Jesus, quando ele estava criando, o que ele disse? Haja luz. O que houve? Luz. Houve luz. Ele não precisou se levantar. Ele é a própria ação. Ele é a própria palavra. Tem poder na palavra de Jesus? Tem. Mas porque Ele é a própria palavra. Ele é o próprio poder. Olha o que a palavra de Deus diz. Lá em Salmos 29, 3. A voz do Senhor ressoa as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor troveja sobre muitas águas. Preste atenção. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. Veja bem agora. A voz do Senhor quebra os cedros. A voz do Senhor despedaça os cedros. Não é que Ele fala e alguém se levanta para quebrar. Quando Ele fala, a voz dEle tem um poder de ação. Ele faz o Líbano saltar como bezerro. O Sirion como um novilho selvagem. A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor retorce os carvalhos e despe as florestas. E no seu templo todos clamam glória. Quando um centurião lá no Antigo Testamento tinha um servo seu doente, ele foi até Jesus lá em Cafarnaum. O que ele pediu para Jesus? Jesus, vem comigo, vamos lá. Foi isso que ele falou? Não. Me dizes somente uma palavra. Porque ele cria no poder da palavra. Aquele homem tinha fé que Jesus Cristo era o verbo, que Jesus Cristo era a palavra. Jesus respondeu para ele: eu não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Aonde está a sua fé, meu irmão? Aonde está a sua fé? Jesus é o verbo, Jesus é a palavra. Ele não é uma energia, não é uma vibe. Ele não é algo para curtir. Ele é alguém que transforma, que cura, que restaura, que liberta. É a vida que transforma a vida. Ele é a palavra, Ele é a palavra. Essa palavra nos dá vida, irmão. Essa palavra nos cura. Essa palavra nos transforma. Essa palavra nos restaura. O que nós precisamos, Senhor, fala comigo. Porque quando Ele fala comigo, Ele me cura. Quando Ele fala comigo, Ele me transforma. Quando Ele fala comigo, Ele me faz um novo homem. Quando Ele fala comigo, Ele cura as minhas enfermidades. Quando Ele fala comigo, Ele liberta dos pecados. Porque Ele é a palavra. Aonde está a nossa fé? Aonde está a nossa vida? Aonde estamos colocando a nossa vida? A nossa vida deve ser lançada em Jesus. A nossa vida tem que ser jogada nos braços de Jesus. Estamos aprisionados com tantas coisas. Estamos aprisionados com tantos afazeres. E a vida que temos que viver, estamos longe de viver. Por essa falta de fé que nós temos. Por essa falta de fé que nós temos.
Ele é o Criador de todas as coisas. Todas as coisas, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. O mundo, ele foi criado. O mundo, ele foi criado. Apesar de alguns falarem para nós que não, que esse mundo ele não foi criado. Foi uma grande explosão. Foi uma grande explosão. Então quer dizer que se eu tiver lá trilhões de letras, e eu deixar cair no chão, vai formar uma enciclopédia. Tudo sincronizado. Tudo em perfeita sincronia. Quer dizer então, que para esse prédio ser construído, precisou vir alguém aqui só tacar uma bomba. Pronto, ele foi levantado. Como assim? Como assim? Irmãos, o Carlos pode falar melhor do que eu, mas quantas leis regem esse universo? Quantas leis regem esse universo? Não é possível. Não é possível isso vir do nada. Essas leis foram criadas. Estas leis foram criadas. E criadas por Deus, não por si mesmas. O caos nunca coloca ordem, irmãos. Uma explosão nunca coloca ordem. Não vem desordem. Da ordem não vem a desordem. Ao contrário, né? Da desordem não vem a ordem. Nós precisamos entender que tudo foi criado por Deus. A gente sabe que o nosso planeta, o planeta Terra está onde deveria estar. Exatamente onde deveria estar. Porque se estivesse mais longe do Sol, o que ia acontecer conosco, professor? Iríamos congelar. Se estivéssemos um pouquinho mais perto, queimar todo mundo. O planeta está onde deveria estar. Tudo é uma sincronia. A criação é uma sintonia. Enquanto alguns falam para nós a respeito da evolução, do Darwin, quando alguém falar para você, fala, olha, não esqueça que isso é uma teoria. E assim como existe essa teoria, existem outras teorias também. E não é porque é uma teoria, é uma única verdade estabelecida. É um ponto de vista. A gente precisa, em relação a teorias, precisamos dialogar. O problema da galera é pegar uma teoria e assumir como uma crença. Todas as teorias devem ser dialogadas, devem ser conversadas. Todos os cientistas devem se conversar, entender que o que eles fazem, o que eles têm são teorias. E eles precisam conversar. Nós precisamos, irmão, resgatar essa grandeza do nosso Criador. Parece que esquecemos o Deus que nós servimos. Parece que esquecemos que o Deus que nós servimos é o Deus de toda a criação. Parece que esquecemos que foi Ele que criou tudo. Que foi Ele que formou tudo. Parece que o seu barco está afundando. Irmão, só parece. Só parece. O teu Deus está com você. O teu Deus está com você. Só parece. É uma turbulência, irmão. O barco não está afundando. É uma turbulência. É uma tempestade.
Não se desespere, não abandone as coisas. Não tome escolhas erradas. Se aposse da vida de Jesus. Ele pode transformar a sua vida. Ele pode transformar a sua história. Ele pode transformar toda a situação. Você não precisa abrir. Isaías 40, 12. Quem mediu as águas na concha da mão? Ou com o palmo da mão definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra? Ou pesou os montes na balança? E as colinas em seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor? Ou o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou, que pudesse esclarecê-lo, e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou conhecimento, ou lhe aprofundou o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como uma gota que sobra do balde. Para eles são como um pó que resta na balança. Para ele as ilhas não passam de um grão de areia. Nem florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo no altar. Nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Diante dele, todas as nações são como nada. Para ele, sem valor e menos que nada. A quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Como uma imagem que funde o artesão e que ouvires cobre de ouro e lhe correntes de prata? Ou como um ídolo do pobre, que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não caia? Será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não lhes contaram desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como a tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra. Deus sopra sobre eles e eles murcham, e um redemoinho leva como palha. Com quem vocês me compararão? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olham as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que pôs em marcha cada estrela do seu exército celestial, e toda chama pelo nome. Tão grande é o seu poder, e tão intensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Por que você reclama, ó Jacó? Por que você se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que não tem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam bem alto como águias. Correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Você pode aplaudir a palavra de Deus?
Irmãos, diante dessa grandeza, nós precisamos nos render, nós precisamos nos prostrar, nós precisamos entender que tudo foi criado para a glória de Deus. A sua vida é obra da criação de Deus, é obra das mãos de Deus. Você é obra das mãos de Deus, você foi criado para a glória de Deus. Nós fomos criados. O Verbo nos criou, Deus nos criou. Nós temos mais de 10 trilhões de células. Todas trabalham de maneira integrada. Cada uma tem uma função específica. Nutrição, proteção, produção, energia, reprodução. Olha aquilo que nós somos. Fomos criados por Deus. O nosso DNA tem 20 milhões de quilômetros, isso mesmo, 20 milhões de quilômetros, se ele for enfileirado. O nosso DNA, se for enfileirado, ele tem mais de 20 milhões de quilômetros. Já existiram, eu anotei aqui, agora eu não achei. Mais de 100 bilhões de pessoas que passaram na Terra. Nenhum igual ao outro. Nós somos singulares. Não existe nenhuma digital igual à sua. Você é único. Você foi criado por Deus. Deus criou você com as próprias mãos. Deus criou você. Ele é a vida que criou a nossa vida. Todas as coisas, irmãos, foram feitas por intermédio dele. Olha a grandeza do nosso Deus. Olha a grandeza do nosso Deus. Versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada o que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Irmãos, nele estava a vida. Jesus é a vida. Tudo que existe no universo existe porque Deus existe. Tudo que existe no universo existe porque Deus existe. Nenhuma vida tem vida em si mesmo. O único ser que tem vida em si mesmo é Deus. Só Deus tem vida em si mesmo. Tudo existe porque existe uma fonte. Tudo existe porque existe uma fonte eterna. Salmos 36, 9, versículo A. Pois em ti está a fonte da vida. Pois em ti está a fonte da vida. Quem é a fonte da sua vida, irmão? Quem é a fonte da sua vida? Qual fonte você tem recorrido? Qual fonte você tem recorrido? Quem é o seu Deus? Quem é o Deus que você tem servido? Ele é a luz, e esta era a luz dos homens. Além de ser vida, Ele é a nossa luz. Ele é a nossa luz. Jesus é a luz dos homens. Qual treva tem te perturbado? Qual treva tem te perturbado? Se Jesus é a luz, onde Ele entra, as trevas não ficam. Jesus é a sua luz. Jesus é a sua luz. A sua vida não está em trevas. A sua vida não está em trevas. O pecado, a impureza, o vício, a enfermidade, todas as doenças vão embora. Quando Ele chega,
tudo fica iluminado. Ele é a nossa luz. Ele é a nossa luz. João 8,12. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 12,46. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça em trevas. Quem é a luz? Jesus. Jesus é a luz. A Bíblia fala também que nós somos a luz do mundo. Mas a gente pode entender como a lua. A lua tem luz? Tem. Mas é uma luz. A luz vem da onde? A luz da lua? Do sol. Ela é refletida. A luz é iluminada. A lua é iluminada pela luz do sol. Ela tem luz, mas é uma luz que vem do sol. Nós somos a luz do mundo. Mas essa luz em nós é um reflexo de Jesus Cristo. Para você ser a luz do mundo, você precisa ter a luz de Cristo em você. O sol tem luz em si mesmo, que reflete sobre a lua. Nós somos a luz do mundo, mas a luz que reflete em nós é a luz de Cristo. Como nós precisamos estar diante dessa luz. Como nós precisamos. Não queira brilhar sem Jesus, irmão. Não queira sucesso, não queira fama, não queira reconhecimento. Você está aqui para a glória de Deus. A luz é de Jesus. Essa luz que está em você é a luz de Cristo. Nós somos a luz do mundo, porque Ele é a nossa luz. Porque Ele é a nossa luz. A vida em Deus. A vida está em Deus. E essa vida para nós foi revelada através de Cristo. Essa vida para mim, para você, foi revelada através de Cristo. Quando Deus fala para Moisés, Moisés, vai lá e avisa lá. Mas eu vou falar, quem é você? Diga que eu sou. Eu sou. Eu sou. Isso é suficiente. Eu sou. Nós precisamos nos encontrar com esse Cristo, o Criador e o Redentor. O escritor, pregador, pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz que no Evangelho de João, João nos mostra 7 autoproclamação de Jesus Cristo, dizendo que Ele é o Eu Sou, que Ele é Deus. Primeira autoproclamação, João 6,35. Eu sou o pão da vida. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Jesus é o alimento que nos alimenta. Jesus é o alimento que todos nós precisamos. Da onde vem a sua provisão? Da onde vem a sua provisão? A sua provisão vem do pão da vida. Jesus é o pão da vida. Em segundo lugar, João 8,12. Eu sou a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. A terceira autoproclamação, João 10,9. Eu sou a porta da salvação, a porta da libertação. Quarto lugar, eu sou o bom pastor, João 10,11. O nosso bom pastor que nos apacenta, que nos cuida, que intercede por nós, que cuida de nós. Você não está só. O bom pastor está com você. Quinta autoproclamação, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê não morrerá. Aquele que crê não morrerá, irmãos. Como foi falado, ó morte, onde está a tua vitória?
Você está temendo o quê? Você está com medo do quê? O teu Deus triunfou. O teu Deus triunfou. A morte foi tragada pela vida. Ele vive. Ele vive. Em sexto lugar, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você quer andar por onde? Você quer caminhar por onde? Você quer ir por quais caminhos? Você quer seguir quais escolhas? Irmão, só tem um caminho para você. Só tem um lugar que você deve ir. Só uma pessoa, Jesus. Jesus. Não abandone a fé. Não abandone a sua fé. Não abandone os seus princípios. Não abandone aquilo que você aprendeu no começo. Não abandone aquilo que você ouviu. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Fora dele não há salvação. Você não precisa parar, você não precisa desistir, você não precisa dar um tempo, você não precisa ficar longe. Se aproxime de Deus, se aproxime de Jesus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Siga no caminho dEle. E em sétimo lugar e último, eu sou a videira verdadeira. Nós somos os ramos. Precisamos estar conectados com Ele. Precisamos estar ligados em Jesus. Ele é a fonte. Ele é o manancial. É dele que jorra tudo o que nós precisamos. Abra lá em João 20, 31. Mas estas coisas foram escritas para que vocês creiam que Jesus é o Cristo. Essas coisas foram escritas para que vocês creiam que Jesus é o Cristo. Quero perguntar para você: você crê que Jesus é o Cristo? Você crê que Jesus é o Cristo? Você crê que Jesus é o Cristo? Essas coisas foram escritas para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Só a vida em Jesus. Só a vida em Jesus. Depois de tudo que você ouviu, depois de tudo que Deus falou com você, é hora de você fazer uma escolha. É hora de você fazer uma escolha. Entregar a sua vida a Jesus. Entregar a sua vida a Jesus. Só Ele pode mudar a sua condição. Só Ele pode curar a sua dor. Só Ele pode transformar o seu interior. Só Ele pode criar coisas novas em você. Só Ele. O mesmo Deus Criador. O Deus Criador é o mesmo Deus Redentor. O Deus que te criou, Ele quer te salvar. Ele quer te transformar. Ele quer fazer algo novo em sua vida. Ele quer mudar. Ele quer mudar a sua história. Estenda as suas mãos, vamos despedir com as bênçãos. Que o amor do Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos para sempre. Amém. É Galileu, hein?